Olá pessoal, a gente vai falar nessa videoaula sobre as curvas de possibilidade de produção. É um tema muito importante e que gera bastante dúvida, então eu espero que todos aproveitem ao máximo e qualquer dúvida não esqueçam de postar nos nossos tópicos lá no fórum. Bom, o que são as curvas de possibilidade de produção? Bom, as curvas de possibilidade de produção, elas mostram o máximo que um país pode produzir utilizando todos os recursos produtivos que ele possui. Então, seria a máxima capacidade de produção de um país. A máxima capacidade, o máximo que esse país pode produzir, utilizando todas as máquinas disponíveis, todos os equipamentos, empregando toda a mão de obra disponível para trabalhar, toda a matéria-prima que o país tem disponível, toda a tecnologia, toda a terra, ou seja, com o pleno emprego de todos os recursos de produção. Se o país está utilizando todos os seus recursos de produção disponíveis, é óbvio então que ele vai produzir o máximo que ele consegue produzir, certo? Então, as curvas de possibilidade de produção, elas são a capacidade máxima de produção de um país. Bom, a gente tem aqui nessa tabela as alternativas de produção de um país hipotético. Vamos supor que exista um país que produz somente dois bens. Esses dois bens são pães em 1.000 toneladas e camisas também em 1.000 toneladas. Aqui nessa tabela, a gente tem as alternativas de produção desse país. Esse país conta com 6 alternativas de produção. Na alternativa de produção A, o país decide que ele vai produzir nada de pães e vai colocar todos os recursos produtivos que ele tem somente na produção de camisas. Então, a produção de camisas vai ser de 15.000 toneladas. A alternativa de produção B já é diferente. O país decide que vai produzir 3.000 toneladas de pães e 14.000 toneladas de camisas. Essa alternativa também, essa produção também está sendo realizada utilizando todos os recursos que ele possui. Então, ele teria que decidir entre A ou B. Ele não pode decidir produzir A e B. Por quê? Porque na alternativa, se ele decidir produzir a alternativa de produção A, aqui ele está utilizando todos os recursos de produção que ele tem para produzir 15.000 toneladas de camisas. Mas, se ele decidir produzir a alternativa de produção B, então ele está usando todos os recursos produtivos que ele tem, ele está esgotando a sua capacidade, os seus recursos produtivos, para produzir 3.000 toneladas de pães e 14.000 toneladas de camisas. As outras alternativas que ele tem disponível, que o país tem disponível, são a alternativa D, onde o país decide produzir 6.000 toneladas de pães e 12.000 toneladas de camisas. A alternativa de produção D, onde ele produz 8.000 toneladas de pães e 10.000 toneladas de camisas. Também a alternativa de produção E, onde o país produz 9.000 toneladas de pães e 7.000 toneladas de camisas. E, por último, a outra alternativa de produção desse país seria a alternativa F, onde ele produz somente pães, 10.000 toneladas de pães e nada de camisas. Bom, lembrando que qualquer uma dessas alternativas de produção, elas usam todos os recursos produtivos que o país possui. Então, se ele decide produzir A, ou B, ou C, ou D, ou E, ou F, não sobra recursos produtivos para realizar qualquer outra produção de uma unidade a mais de pão ou uma unidade a mais de camisa. Por que não? Porque, por exemplo, se ele escolheu produzir a alternativa de produção D, o máximo que esse país consegue produzir seria, utilizando todos os recursos produtivos que ele tem, seriam 8.000 toneladas de pães e 10.000 toneladas de camisas. Além disso, uma unidade a mais de pão, uma unidade a mais de camisa, o país não consegue produzir. Por que não? Porque ele já usou todos os recursos produtivos que ele tinha. Ele não tem mais fatores de produção para produzir mais. Eu quero mostrar para vocês, que também vocês vão poder seguir pelo guia de estudos de vocês, a curva de possibilidade de produção. Essa curva de possibilidade de produção, ela mostra as alternativas de produção que o país tem, que nós vimos na tabela, agora em um gráfico. Bom, vocês veem que a alternativa de produção A, a alternativa B, C, D
E e F, que vimos na tabela anterior, estão representadas aqui num gráfico. E juntando, unindo os pontos, unindo essas alternativas de produção, nós formamos uma curva, que é a curva de possibilidade de produção. Como eu já disse para vocês, a curva de possibilidade de produção, ela representa a fronteira máxima de produção. Mostrando aqui no gráfico, dá para entender mais o que seria essa fronteira máxima. Qual é o máximo que o país pode produzir? Ele pode produzir até a sua fronteira máxima, ou seja, até a sua curva de possibilidade de produção. Além disso, qualquer ponto acima da sua fronteira máxima de produção não é possível se produzir. Por quê, pessoal? Porque o país já esgotou seus recursos produtivos para produzir alguma dessas alternativas de produção que já tinham mostrado para vocês na tabela. Bom, então vamos lá. Olhando para a alternativa de produção A. Na alternativa de produção A, o país é capaz de produzir... Esse país é capaz de produzir 15 mil toneladas de camisas e ele não produz nada de pães, ok? Agora olhando para a alternativa de produção B. Nessa alternativa de produção, o país está produzindo 14 mil toneladas de camisas e 3 mil toneladas de pães. Mas por que o país poderia mudar a sua decisão de produção? Por que o país poderia simplesmente parar de produzir só camisas para começar a produzir pães e camisas? Bom, às vezes, um estudo da demanda da sociedade mostrou para esse país que só produzir camisas não era suficiente. Existia demanda para pães. E o fato de existir a demanda de pães incentivaria o país a deixar de produzir um pouco menos de camisas para produzir mais de pães, certo? Agora vamos olhar a alternativa de produção C. Na alternativa de produção C, o país produz 12 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães. Por que, novamente, esse país poderia decidir produzir essa quantidade de camisas e pães? Também por causa da demanda. Se tem demanda para produzir camisas, se tem demanda para camisas e se tem demanda de pães, por que o país não vai tentar produzir se possui recursos produtivos para realizar essa produção? Se a demanda de camisas e a demanda de pães pela sociedade é tal que faça com que o país se sinta incentivado a produzir camisas e pães, por que não produzir se tiver recursos produtivos para tanto? Bom, olhando então a curva de possibilidade de produção, ela representa o máximo que o país pode produzir, utilizando todos os recursos produtivos que ele tem. Então, qual é o máximo que esse país pode produzir? É até a sua fronteira máxima de produção. Acima dessa fronteira máxima de produção, o país é capaz de produzir? Não. Por quê? Porque se ele escolheu a alternativa C ou se ele escolheu a alternativa D, ele já está utilizando todos os seus recursos produtivos. Se de repente ele decide que tem que produzir na alternativa W, esse país consegue produzir na alternativa W? Na alternativa W, ele produziria 14 mil toneladas de camisas e 8 mil toneladas de pães. Mas esse ponto, o ponto W, ele está acima da fronteira máxima de produção do país. Ele está acima da curva de possibilidades de produção do país. Então, esse ponto W, o país não consegue produzir essa quantidade de camisas e essa quantidade de pães. Por que não? Porque ele não tem recursos produtivos para realizar essa produção. Se ele quiser produzir 8 mil toneladas de pães, a produção de camisas tem que ser de 10 mil toneladas. E ele não consegue produzir 8 mil toneladas de pães e 14 mil toneladas de camisas. Ele não tem recursos produtivos para tanto. Os recursos produtivos que ele tem são suficientes para produzir 8 mil toneladas de pães, ok, mas
10 mil toneladas de camisas. Então, acima da fronteira máxima de produção, no ponto W ou em qualquer ponto nessa área Y, que está toda acima da fronteira da máxima capacidade produtiva do país, ele não consegue produzir. Por quê? Porque ele não tem recursos produtivos para realizar a produção nessa área acima da curva de possibilidade de produção. Agora, bom, eu vou apagar um pouco o quadro porque... Agora, vamos supor que o país decida produzir em um ponto na área Z. Nessa área Z, eu quero escolher o ponto, vou colocar o ponto aqui, ó, onde ele produz 7 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães. O país consegue produzir nesse ponto? Sim, consegue produzir nesse ponto. Ele tem recursos produtivos suficientes para produzir nesse ponto que eu vou chamar de ponto X. Ele tem recursos produtivos para produzir no ponto X. Ele consegue produzir 7 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães. Só que ele está produzindo da maneira mais eficiente possível, ele está produzindo utilizando todos os recursos produtivos que ele tem? Não. Ele tem recurso produtivo sobrando, ele tem capacidade de produção ociosa, ele tem terra ainda para ser cultivada, ele tem mão de obra desempregada querendo entrar no mercado de trabalho, ele tem máquina parada, ele tem matéria-prima que não está sendo utilizada. Então, nesse ponto, o país não está produzindo o máximo que ele pode. Ele não está utilizando todos os recursos produtivos que ele tem disponível na economia. Ele poderia aumentar a produção dele, ele poderia produzir mais do que ele está produzindo no ponto X. Ele poderia, por exemplo, produzir no ponto C, onde ele produza 6 mil toneladas de pães e pode aumentar a produção de camisas. Pode produzir camisas em maior quantidade. Ele pode aumentar a produção, por quê? Porque ele tem recursos produtivos ociosos, ele tem recursos produtivos não utilizados no país, que, se utilizados, irão aumentar a produção de pães e camisas. Então, abaixo da curva de possibilidade de produção, o país consegue produzir, mas ele não está produzindo utilizando toda a sua capacidade produtiva. Ele não está produzindo o máximo que ele conseguiria produzir. Onde é o máximo? Quais são os pontos onde o país pode produzir de maneira da maior maneira possível, a maior quantidade de produtos possível? Seria na curva de possibilidade de produção, onde, conforme já foi falado, o país está utilizando todos os recursos produtivos que ele tem e por isso está produzindo em máxima capacidade produtiva. Bom, outro tema também dentro da teoria das curvas de possibilidade de produção é o conceito de custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Ele mede o grau de sacrifício que um país faz quando ele vê a necessidade de aumentar a produção de um bem e, por isso, ele tem que reduzir a produção de outro bem. Bom, se ele está fazendo esse sacrifício, se ele viu que tem a necessidade, por exemplo, de aumentar a produção de pães, só que ele já está produzindo pães e camisas em máxima capacidade produtiva. Ele já está utilizando todos os recursos produtivos que ele tem para produzir pães e camisas em determinada quantidade. Bom, viu então a necessidade de aumentar a produção de pães, mas ele tem recursos produtivos para, além de aumentar a produção de pães, continuar produzindo a mesma quantidade de camisas? Não. Por isso, ele tem que sacrificar a produção de camisas para então aumentar a produção de pães. Esse é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é aquilo que foi sacrificado, é aquilo que foi deixado de se produzir. Bom, por que existe o custo de oportunidade? O custo de oportunidade só existe quando o país está operando em máxima capacidade produtiva. Ele só existe quando o país está utilizando todos os recursos produtivos que ele possui. Caso contrário, não existiria custos de oportunidade. Vamos entender isso olhando novamente o gráfico. Vamos considerar que um país esteja produzindo no ponto C.
O país está produzindo aqui no ponto C. Nesse ponto, como a gente viu, ele produz 12 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães. Nesse ponto C, ele está utilizando todos os recursos produtivos que ele possui, portanto, ele está produzindo em capacidade máxima. Essa é a máxima capacidade produtiva do país. Mas vamos pensar que a demanda de pães aumentou. Ele precisa produzir mais pães para suprir essa demanda. Bom, vamos supor que esse país, né, sinta a necessidade de aumentar a produção de pães de 6 mil toneladas para 8 mil toneladas. Bom, então o país poderia aumentar a produção de pães de 6 mil toneladas para 8 mil toneladas, e então começar a produzir aqui num ponto onde chamaremos de ponto X. Ele poderia produzir 8 mil toneladas de pães e 12 mil toneladas de camisas? Não, ele não poderia continuar produzindo a mesma quantidade de camisas e ainda aumentar a produção de pães. Por que não? Porque esse ponto está acima da capacidade máxima de produção do país. Ele não tem recursos produtivos para continuar produzindo 12 mil toneladas de camisas e aumentar a produção de pães para 8 mil toneladas. Ele não tem recursos produtivos para realizar esse montante de produção. Portanto, o que esse país teria que fazer? Ele teria que sacrificar a produção de camisas. Ele teria que diminuir a produção de camisas de 12 mil toneladas para 10 mil toneladas para poder, então, aumentar a produção de pães de 6 mil toneladas para 8 mil toneladas e, então, suprir essa demanda maior de pães, como foi exemplificado, certo? Então, nesse caso, o país teria que sair do ponto C para o ponto D, ou seja, ele teria que transferir a sua alternativa de produção de C para D. Na alternativa de produção D, ele passa então a produzir 10 mil toneladas de camisas e 8 mil toneladas de pães. Portanto, para aumentar a produção de pães em 2 mil toneladas, o país teve que sacrificar a produção de camisas. Qual foi o valor desse sacrifício? 2 mil toneladas de camisas. Então, qual é o custo de oportunidade de aumentar a produção de pães em 2 mil toneladas? Foi 2 mil toneladas de camisas a menos, produzidas a menos. Por que isso? Porque o país quis aumentar a produção de pães. Se nós pegarmos aqui um ponto, que vou chamar ele de ponto X. Nesse ponto, a quantidade produzida de camisas é de 7 mil toneladas, enquanto que a quantidade produzida de pães é de 6 mil toneladas. Bom, esse ponto, como vocês podem ver, ele está abaixo da curva de possibilidade de produção. Significa que, para produzir 7 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães, o país não está utilizando toda a sua capacidade produtiva. Então, para produzir essa quantidade, depois de realizada essa produção, o país ainda tem máquinas que podem ser utilizadas, matéria-prima que pode ser utilizada, terra que ainda pode ser utilizada, trabalhadores que estão aptos ao trabalho, mas não estão empregados. Então, ainda existe recurso produtivo para produzir mais do que a quantidade que o país está produzindo no ponto X. Então, vamos supor que o país decida sair do ponto X, já que ele tem recursos produtivos para aumentar a produção, vamos supor que esse país decida sair do ponto X e ir para o ponto D. No ponto D, como nós vimos, a quantidade produzida de camisas está em 10 mil toneladas e a quantidade produzida de pães está em 8 mil toneladas. Então, o fato do país sair do ponto X para o ponto D significou para o país abrir mão da produção de camisas e ou da produção de pães? Não. O país conseguiu sair do ponto X, onde ele produzia 7 mil toneladas de camisas e 6 mil toneladas de pães, e ir para o ponto D, onde ele passa a produzir o máximo possível, onde ele passa a utilizar todos os recursos produtivos que ele possui e então produzir 10 mil toneladas de camisas e 8 mil toneladas de pães.
Não houve, como vocês podem ver, não houve sacrifício da produção de nenhum dos dois bens que esse país produz. Não houve queda na produção de camisas e também não houve queda na produção de pães. Para passar do ponto X para o ponto D, não houve sacrifício. Por que isso, gente? Porque o país tinha recursos produtivos sobrando. O país tinha recursos produtivos ociosos que então foram utilizados para aumentar a produção e chegar na sua curva de possibilidade de produção e chegar na sua produção máxima representada aqui pelo ponto D. Quando isso acontece, quando o país não precisa abrir mão da produção de determinado bem para produzir mais de outro bem, quando isso acontece, não houve sacrifício, não houve perda na produção de nenhum bem. Portanto, não houve custo de oportunidade. O custo de oportunidade é zero. E por que ele é zero apenas quando o país está operando abaixo da curva de possibilidade de produção? Olha, foi o exemplo dado aqui. O país estava operando no ponto X, onde ele não estava utilizando todos os recursos produtivos que ele tinha e, por isso, ao utilizar tudo que ele tem, a começar a utilizar toda a matéria-prima, mão de obra, as máquinas, os equipamentos, a terra, a tecnologia, a utilizar todos os recursos produtivos que ele possuía, ele pôde, então, aumentar a produção de ambos os bens. Aumentar a produção tanto de camisas como a produção de pães. Não teve sacrifício na produção de nenhum dos dois, portanto, não teve custo de oportunidade. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham entendido, que tenham aproveitado essa aula e qualquer dúvida, peço que vocês entrem em contato comigo pelo fórum.